A situação em relação à pandemia de Covid-19 no Brasil está cada dia pior. Em breve, 1 mês, 2 meses, nós poderemos estar ultrapassando os Estados Unidos e vamos nos tornar os campeões mundiais de Covid. Aí eu quero ver a turma do Bolsonaro desfilando, cantando "Pra frente, Brasil", ufanando-se do fato de sermos os campeões mundiais da Covid-19. Sem brincadeira, o que está acontecendo aqui é uma verdadeira tragédia. Nós temos um presidente da República completamente sabotador de todos os esforços precários que o sistema de saúde brasileiro, combalido como é, tem procurado fazer. Ele passa a ser responsável pelo aumento vertiginoso das mortes que ocorrem em todo o país. A história da renúncia daquele completamente sem noção que passou mais ou menos 1 mês aí fazendo figuração de ministro, ela é muito significativa. O presidente quis obrigar ele a chancelar um remédio que mais de 10 estudos em todo o mundo mostraram que não tem eficácia e que oferece até perigo de efeitos colaterais para quem toma, notadamente as pessoas que têm arritmia cardíaca. Então, é absolutamente impressionante. Nós temos um presidente da República que está trabalhando para que morram brasileiros, para que a epidemia se alastre, porque acha que, de alguma forma, isso lhe faz ficar bem com uma camada que ele agora está querendo atingir, que é aquela dos mais pobres. Ilusão pura, pode pagar 600 para dezenas de milhões de pessoas durante não sei quantos meses, pode até instituir uma bolsa Bolsonaro. Ele nunca terá o apoio de uma parcela muito grande da população mais pobre. E, por outro lado, está perdendo completamente o apoio que tinha no âmbito da classe média. E também no âmbito, pelo menos, dos mais sensatos entre os empresários, que estão vendo a confusão em que ele está metendo o Brasil. Então, nós estamos diante da seguinte situação. O Bolsonaro trabalha todos os dias e todas as noites tentando ver como é que ele faz para promover um golpe de Estado, um autogolpe, do tipo daquele do Fujimori, no Peru. Isso é muito difícil em função da falta de base social para fazer isso. Ele não mobiliza multidões. Quem poderia mobilizar alguma multidão para ele são os evangélicos, que não vão fazer isso, porque também tem medo dele como ditador, sabem que vai sobrar para ele. Então, na verdade, ele está reduzido a essas patotazinhas que fazem carreata, fazem acampamento. São grupos pequenos, fanáticos, ridículos. O mais desagradável e deprimente é eles conspurcarem a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é de todos. A bandeira do Brasil é de qualquer cidadão brasileiro. Não pode ser usado para fazer política, muito menos essa política destrutiva, divisiva, assassina que está sendo promovida a rodo por esse presidente. Então, não é muito fácil, ainda que ele diga que tem o apoio das Forças Armadas, não é muito fácil realmente fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, voltar com as 5, daqui a pouco voltar com uma polícia política. É uma dificuldade muito grande ele fazer isso. Pode tentar. É provável que tente brevemente fazer isso. Claro que o fato da população responsável
estar em casa, não sair à rua para se manifestar, é um fator. Mas eu conheço os militares. Meu tio era militar. Convivi com os militares durante esses últimos 30 anos enquanto parlamentar, enquanto secretário de meio ambiente, enquanto secretário de urbanismo. Sei que são patriotas. Sei que se preocupam com o Brasil. Não existe, como em 64, nenhuma ameaça de comunismo ou coisa que se pareça. O que existe é o desmantelamento, a destruição da pátria brasileira por esse doido que está na presidência da República. Então, eu penso que o apoio que ele supostamente tem dos militares é simplesmente uma reserva que é determinada por uma hierarquia e uma disciplina militar que ele, por acaso, nunca cumpriu. Então, nós temos que ficar calmos, manter a nossa mobilização nos panelaços, melhorar a nossa comunicação através das redes sociais e se preparar no momento adequado para realmente encher as ruas do Brasil de povo na rua pedindo para esse cara ir embora, parar de martirizar a vida do povo brasileiro. Não gostei do artigo do general Mourão. O tinha em melhor conceito. Pode-se analisar que ali existe uma questão tática que está sendo jogada de alguma maneira. A gente não sabe exatamente como é que são as coisas nos bastidores e, às vezes, existem manobras táticas que são feitas. De qualquer jeito, nem ele, nem ninguém tem condições de voltar com a ditadura militar no Brasil, porque isso seria a guerra civil. O Brasil não é mais o Brasil dos anos 60. Existe uma quantidade absurda de armamento na sociedade brasileira. Qualquer tentativa de criar uma ditadura militar vai criar 1000 ditaduras militares, porque nós vamos ter, basicamente, a chamada síndrome dos estados falidos. Cada área, cada favela, cada bairro vai ter um grupo que vai ocupar, em alguns casos vão ser milícias, em outros casos vai ser o tráfico, as próprias pessoas de classe média e pobres vão também se armar para resistir. O Brasil será o caos, porque ninguém mais tem condições de controlar centralmente o poder no Brasil através de uma ditadura. E eu creio que a grande maioria dos militares não vai aceitar esse tipo de coisa, porque isso, a prazo, representa a destruição das Forças Armadas, que, na verdade, já começa com a quebra do seu monopólio sobre o armamento de guerra por parte do tráfico e das milícias e prossegue, evidentemente, com o fortalecimento das milícias, que são o contrário das Forças Armadas. Onde as milícias prosperam, as Forças Armadas são abaladas e se retraem. É o caso do Irã. Fizeram uma revolução, criaram uma guarda revolucionária, que agora, obviamente, tem muito mais poder do que o exército. É o caso do Líbano. Então, penso que os meus amigos militares devem refletir profundamente a respeito do que está acontecendo no país e ao paroxismo que esse irresponsável, esse capitão aloprado está levando o nosso Brasil.